E aí, população otaku, hoje vim falar com vocês sobre um mangá muito massa de zumbis, chamado Apocalypse Notoride, ou Fort of Apocalypse, chamem como preferirem. Esta que é uma obra que sofreu influência da tão aclamada série The Walking Dead, devido ao seu autor, o Yu Ikurashi, ter se inspirado no seriado para escrever a história do mangá, que logo começou a ser criado e publicado no mesmo período que a própria série The Walking Dead estava surgindo e fazendo sucesso. Além de nessa mesma época, o próprio gênero de zumbis está crescendo novamente. Fort of Apocalypse é uma obra pós-apocalíptica já finalizada, que possui 10 volumes, 46 capítulos da história principal e mais 3 bônus, onde cada capítulo tem aproximadamente entre 35 a 38 páginas. Neste vídeo, vou fazer um resumo da história de Apocalypse Notoride, falar sobre alguns pontos interessantes dela, como seus acontecimentos principais, seus arcos, protagonistas e explicar o que levou a esse apocalipse zumbi, além de comentar sobre os zumbis e alguns monstros que aparecem no decorrer do mangá. Uma análise completa, para quem não leu ainda ir dar uma olhada e para quem já aproveitou a leitura relembrar. Então, se você gostar do vídeo, deixa um like e se inscreve no canal. Feito isso, bora falar de Apocalypse Notoride. Na história, não vamos acompanhar apenas um prota, mas sim um grupo, que o autor soube trabalhar muito bem a química e a dinâmica do protagonismo entre eles. Temos o Maeda, que de todos é o nosso prota principal, o típico prota bunda mole, fraco, medroso, com uma empatia enorme do tamanho do Monte Everest, que tenta ajudar os seus amigos de todas as maneiras possíveis, e que no decorrer da obra vai evoluindo e criando coragem. Ele, que acabou sendo enviado para o reformatório Shoran, devido a ter sido acusado de um assassinato que não cometeu. O Maeda foi colocado na cela 4, e nela estavam mais 3 delinquentes, Tokyo Revengers, que seriam seus parceiros por todo o decorrer da obra. Um grupo bem clichê, tenho que admitir, formado pelo Yakura, o cara forte e calado, que possui um passado marcante que fez ele ser esse cara durão do presente. Depois dele, há o Yamanoi, ou Nilma, o cara inteligente, calculista, frio, que sempre tem um plano e que se acha melhor que os outros. E ele usa óculos para confirmar como ele é inteligente. E por fim, temos o meu personagem preferido, o Yoshioka, que é o briguento, brincalhão, pavio curto, líder e além disso perturbado, o psicótico do grupo. Por todo o decorrer da história, eles são conhecidos como a Cela 4. E por acaso, antes do apocalipse e depois do apocalipse zumbi, eles sempre foram os prisioneiros mais odiados de todo o reformatório Shoran, o que faz com que eles tenham inúmeros conflitos devido a esse sentimento negativo dos outros prisioneiros para com eles. Como se já não bastassem os zumbis, eles ainda tinham que se preocupar em não serem mortos pelos outros prisioneiros. Grande parte da obra acontece no reformatório Shoran, um lugar que fica em uma zona litorânea, afastado de qualquer cidade. Depois que começou a expansão do vírus e a infecção chegou até lá, grande parte dos guardas morreram, inclusive o diretor. E com isso, o Hito Tsukabuto, um dos condenados, passou a ser diretor e líder de todos que estavam lá. Ele, que é praticamente o 5º membro do grupo principal, já que aparece com muita frequência fazendo missões com os nossos protas. Logo após a entrada do Maeda na prisão, se iniciou o apocalipse zumbi, onde o vírus se alastra muito rápido, causando o famoso pânico e caos em todo o mundo. E não demora para que os zumbis cheguem no reformatório Shoran, causando morte, medo, confusão e a tradicional correria. Mas tudo acaba sendo minimizado pelo Nilma, que orienta e explica aos detentos para eles ficarem juntos e atacarem os zumbis, concentrando os ataques nas cabeças. Eles conseguem eliminar os mortos-vivos que estavam no reformatório, e assim tudo se acalma por enquanto, e a história vai seguindo seu rumo, com todos ali tentando sobreviver, tendo problemas internos, querendo matar todos da cela 4 e tudo mais. Eu não vou falar todos os detalhes e tudo que acontece no mangá nesse vídeo, para ele não ficar muito lento e nem desinteressante. E claro, para também não tirar a experiência de vocês. Assim sendo, vou separar a obra em 3 grandes arcos, para ficar melhor de todos a entenderem e sentirem vontade de ler. Mas antes de falar de cada arco, vou explicar como surgiu os zumbis e alguns de seus monstros, pois para apreciarem cada parte da obra, é necessário saber dessas informações. A teoria aqui na obra e a explicação do vírus é a da evolução viral. Devido ao surgimento e desenvolvimento de um novo tipo de vírus muito infeccioso, as raças até agora existentes na Terra estavam sendo extinguidas, pois o vírus era como divisor e criador de uma nova espécie de seres mais evoluídos.
devido a essa infecção viral, estava se criando um novo ecossistema em todo o mundo. Esta nova espécie de vírus se divide em duas classes diferentes. Uma era o vírus M, altamente contagioso e que se passa através da mordida, o da maioria dos zumbis. E o outro era o vírus P, ele que é bastante raro e seu tempo de incubação é longo. Se a pessoa for infectada, ela demora muito tempo para se transformar. E alguns infectados pelo viral P evoluíam para os bocôs, eles que estavam no topo deste novo reino animal. Os seres perfeitos, que não possuem órgãos reprodutores e por isso não se reproduziam. Além disso, não comem, bebem ou dormem, e possuem um alto grau de regeneração. E ainda, eles têm a habilidade de controlarem os outros zumbis. Agora, vamos falar mais das outras variantes do vírus. Na obra, é explicado que o vírus tem uma elevada taxa de mutações, mas infelizmente, somos apresentados a apenas 5 delas. Temos os zumbis normais, que correspondem praticamente a 90% da população mundial. São os zumbis tradicionais, que só andam, fáceis de matar, porém bem fortes. Mas isso muda quando eles são controlados pelo Bocô, pois adquirem uma velocidade, agilidade e força brutal. Depois, temos os cachorros. Na sua fisionomia, eles possuem cabeças parecidas com de pessoas e corpo de cachorro. Eles são mais rápidos e inteligentes que os outros zumbis, pois o Bocô não consegue os controlar e são a segunda espécie predominante na Terra. Logo após, temos as focas, praticamente focas normais, com cabeças de pessoas, que podem ter o tamanho de uma foca normal ou até serem gigantes, e estas devoram as de pequeno porte. Temos também o marido da doutora, esta personagem que eu vou falar mais na frente. Neste zumbi, o único diferencial para um zumbi normal é a forma da cabeça dele. E por fim, temos os bocôs, que são os mais raros e conseguem controlar os zumbis normais, através de ondas sonoras, além de conseguirem se infundir com os outros bocôs para assim evoluírem mais ainda. Sua característica mais marcante é a de possuírem 3 íris nos olhos. Agora, vamos falar dos arcos. O primeiro arco é o do Bocô. Nesta parte da história é onde se inicia a Era dos Zumbis, junto com as aventuras e peripécias do nosso grupo Maravilha, onde eles exploram pela primeira vez e fazem um tour por este novo mundo zumbi, onde temos o Maeda descobrindo que toda a sua família foi pra vala, o Yoshioka dando uma de Leatherface nos zumbis, e além de tudo isso, temos os protagonistas encontrando uma coisa que parecia uma montanha de zumbis, mas que lá no seu topo formava um trono, onde tínhamos um Bocô. Isso mesmo, meus amigos, esses Bocôs são tipo semideuses dessa porra chamada Nova Era. E este começa a perseguir nossos heróis, especificamente o Maeda, pois ele era especial, já que caso fosse infectado pelo vírus P, viraria um Bocô. E se lembram que eu falei que eles não se reproduziam? Então, para aumentar a sua espécie, eles identificavam e infectavam possíveis Bocôs. Então, temos uma perseguição muito doida, que quase acaba com todos mortos, mas o Nilma consegue imobilizar o Bocô e o leva para o reformatório para estudá-lo. Chegam lá, tudo certo, ele analisa o Bocô, cria sua teoria sobre tudo que está acontecendo. O Nilma explica que todos estavam realmente ferrados, pois aquilo era a extinção da humanidade. Após todos os prisioneiros ouvirem isso, sentimentos como pavor e desespero tomam conta do lugar. A gente tá fudido! E parecendo que não poderia ficar pior, o Bocô acaba se libertando e chamando todos os zumbis para seu resgate. E é aqui, meus amigos, que começa o primeiro ápice da história. Porque essa é uma invasão assustadora. Os zumbis ficam extremamente insanos, tacam zaralho em todo o reformatório. Aí o Maeda, Yamanoi, o Yakura e todo o resto vão atrás de matar o Bocô, já que essa era a única forma de fazer os zumbis voltarem ao seu estado normal e ficarem fáceis de matar novamente. Eles tentam de tudo. O Maeda manda uma saraivada de balas nele, mas o Bocô se regenera e sofre uma mutação, e quase consegue escapar. Apenas após uma perseguição muito difícil, eles decepam a cabeça do monstro, o matando de vez. Mas antes disso, o Bocô consegue infectar o Maeda. Se fodeu! Agora, vamos para o segundo arco, que é o do culto. Depois da guerra entre os zumbis e os detentos, surgem vindo do céu soldados que se diziam oficiais das Nações Unidas e que estavam ali para resgatá-los. Todos os presos ficam alegres, há um alvoroço em todo o reformatório, todos aliviados achando que aquele inferno tinha finalmente acabado.
Mas logo a felicidade vai embora, dando espaço novamente para a gritaria e ranger de dentes, quando os visitantes revelam suas verdadeiras identidades, que eles eram seguidores do Filho de Deus. Para quem não entendeu, deixa eu explicar. Este culto acreditava que aquele bocô que estava no reformatório era um enviado de Deus para salvar a humanidade, e que os zumbis eram anjos. E sem brincadeira, esse pessoal é muito doido. Tô muito doido, eu não me controlo. Aí eles tomam controle à força do reformatório Shouran e começam a jogar os presos para os zumbis, ou fuzilar eles, já que para se protegerem, todos tiveram que matar zumbis, estes que para a seita eram anjos. Então, como forma de pagar seus pecados, os pobres miseráveis tinham que escolher uma dessas duas opções. Quando aquele exército chegou, pois uma parte dos membros do culto era realmente ex-soldados, praticamente todos acreditavam que estavam salvos, menos os nossos protagonistas, que conseguem se esconder e depois fazem um barulho enfrentando soldados, mas acabam sendo pegos e jogados para os zumbis. E apenas graças ao poder do protagonismo compartilhado, eles não morrem. No fim do arco, o Maeda desperta seus poderes de Bocô, acabando com a ameaça. O nosso último arco é o da missão de salvar o mundo, ou melhor dizendo, o arco da cura, que é onde o grupo conhece uma pesquisadora por meio de uma ligação de telefone, que esta faz o reformatório. E mesmo parecendo só uma artimanha do roteiro para dar continuidade à história, há uma explicação bem plausível de como ela os encontrou. Então, a doutora fala que poderia salvar o mundo e explica a situação toda. Diz que para terminar a vacina que ela estava produzindo, precisava de uma cobaia que tenha sido infectada pelo vírus P. Como o Maeda atendia esse requisito, o Yakura, Nilma, Yoshioka, o próprio Maeda e mais um cara chamado Hanabata embarcam em uma aventura para chegar à Ilha Vagalume, que é onde estava a doutora. Uma viagem cheia de perigos e de muitos momentos de comédia também. Mas que no seu decorrer, um dos nossos digníssimos protas acaba capotando, para que os outros cumpram a missão de levar o Maeda até a Ilha Vagalume. E eu não vou dizer nem que foi o Nilma para não dar spoiler a vocês. Então, após o Nilma se sacrificar, eles conseguem chegar até a doutora, uma pessoa que parecia legal, até tentar matar o Maeda, pois este era o único jeito de dar prosseguimento à vacina. Ela teria que abrir o crânio do nosso prota, pois era dentro dele que estava a parte que a doutora precisava para dar continuidade à vacina. Porém, o Hito Tsukabuto chega lá de sopetão e a para a tempo, e assim salvando Maeda. E é a partir daqui que o negócio vai ficar muito estranho e muito animado, porque logo nesse final do mangá aparecem dois bocôs, que se fundem e formam um monstro muito feio, que depois se funde de novo, só que agora com vários outros zumbis normais, formando um bebê gigante, que depois se transforma em uma Maeda gigante. Sim, é muita loucura. Eu tô muito doido, eu não me controlo. Os bocôs queriam que o Maeda, que era um bocô também, se juntasse a eles. Assim sendo, temos mais uma batalha insana, com o Maeda tirando o poder da bunda e conseguindo fazer um monstro ainda maior de zumbis, assim dando início a uma luta de Megazords, que tem seu término decretado com a vitória do Maeda. Depois disso, temos a doutora fazendo a cura e 2 anos depois, a vida na Terra voltando quase ao normal. Agora, vamos deixar este tempinho para falar dos nossos protagonistas. A relação entre cada um e o modo como eles se comportam durante a história é um ponto interessante e é o que me agrada também. O autor soube construir o papel e o modo de agir de cada um na obra de forma bem feita, e por eles serem adolescentes e condenados, muitas vezes em momentos de perigo, ao invés de fugirem dos zumbis, acabam indo enfrentá-los ou até se mantêm calmos. E uma das coisas legais na obra são essas reações espontâneas dos protagonistas. Tipo, era para eles fazerem uma coisa, mas ao invés disso, eles vão lá e acabam tendo outras ações totalmente diferentes, até parecendo que não se importam com o que está acontecendo. Mas claro que em momentos extremamente de morte, eles saem correndo e gritando. Na minha leitura, eu focava mais nas reações e nas discussões dos protagonistas ao invés do que realmente estava acontecendo. Principalmente quando eram momentos com Yoshioka, que mesmo aparentando é o cara mais esperto do grupo. E espere, eu não estou dizendo que a história é ruim, que vocês não vão gostar dela. Muito pelo contrário, ela é muito divertida. Os momentos tensos de estresse são bons também, pois mostram para a gente como a situação ficou crítica e como todos estavam lascados naqueles momentos. As partes cômicas são bem engraçadas também, e elas só funcionam porque acontecem muito raramente no decorrer da história, além de serem feitas exclusivamente pelo Yoshioka. Porém, como nem tudo é perfeito, há uma parte que eu não gostei, que foi o final. Até ali, muita coisa fantasiosa e questionável já tinha acontecido, mas eram coisas que dava para relevar. Mas foi fim da picada quando apareceu aquele bebê gigante e também o Maeda como resposta, formou aquele monstro mais grande ainda com corpos humanos. Eu particularmente não gostei, mas se você gostou, tudo bem,
porque esse não é aquele final que não tem sentido, ou que todo mundo deveria detestar. Como eu falei, no decorrer do mangá, teve muitos momentos exagerados que o autor apelou mais para um lado imaginativo do que sério. Então, fazia sentido e era provável que o final fosse desse jeito. Este vídeo era para ser uma análise, uma review do mangá, mas para quem ainda não leu, pode servir como uma recomendação também. E se você gostou do vídeo, deixa um like e um comentário falando sua opinião sobre o que você achou de Apocalipse no Tórida. Ou se você ainda não leu, me diz aí se vai dar uma olhada. E por gentileza, me recomenda ou fala aí nos comentários uma outra obra que vocês querem que eu faça vídeo. Obrigado por estarem comigo neste breve momento e espero nos encontrarmos nos próximos vídeos. Até mais!